Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho para a turma entrar aqui na sala. Para quem está vendo de casa, é a primeira vez que eu estou tentando fazer desse jeito aqui. Eu estou transmitindo simultaneamente pelo Facebook da Sociedade Espírita Irmãs do Fogo e pelo meu Instagram. Tá? A previsão dessa live é de 1 hora. E boa noite a todos aí, tá? Eu não sou guru de ninguém não, tá, Bernardo? Já vamos começar desse jeito, tá? Eu vou esperar uns 2 minutinhos, que é o horário marcado para a gente iniciar às 8 horas. E o nosso tema de hoje é Ilusões da Personalidade Humana. Tá? Eu repito a informação quando der o horário certo. E a gente tem por referência o capítulo do livro Com a Medida do Seu Amor. Tá? Ele fica espelhado aqui, mas dá para ver. E antes da nossa oração inicial, eu só queria dizer a todos o seguinte, tá? Eu acho que eu consigo acompanhar ao mesmo tempo aqui as perguntas e os comentários de quem estiver participando. Eu estou com 2 aparelhos ao mesmo tempo aqui, mas se eu não der conta, eu respondo depois que a gente encerrar a transmissão, tá bom? E sintam-se à vontade, por favor, para participar, para perguntar. O tema foi muito oportuno, apesar de ele ter sido decidido há mais ou menos um mês. Ele coube muito bem nesse contexto que a gente está vivendo atualmente. E vamos seguir juntos aqui, tá bom? Já tem uma galerinha já está entrando, eu vou convidar todos, eu estou sem áudio de vocês. Eu vou convidar todo mundo a fazer uma introspecçãozinha agora, fechar os olhos para a gente fazer uma oração inicial, tá bom? Antes disso, só me dá um ok aí se o áudio está legal, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Pode ser? Dá só um joinha para mim no Face e no Insta aí para eu saber se está tudo certo. Tá dando para ouvir, gente? Legal? O áudio tá bom? Beleza. Então vamos lá. Tá, vamos fechar os olhos. Cada um de onde estiver, do jeito que estiver aí, tá? Só pra gente entrar em sintonia. Vamos juntos aqui, tá bom? Senhor Jesus, querido amigo, presente em todos os momentos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade da comunhão e do estudo. Te agradecemos, Senhor, pelos recursos que temos durante esse período que está difícil. E pedimos, Senhor, humildemente que nos inspire a todos nós, para que a gente consiga sair daqui hoje um pouco mais esperançoso, um pouco mais forte, determinado a passar por essa dificuldade que a gente está passando e recomeçar a vida, dando sequência à vida tanto quanto possível nesses momentos de restrição. Que a sua luz nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Retomando aqui o que a gente trouxe no início, tá? No início da conversa. Nosso tema de hoje é o capítulo 12 do livro Qual a Medida do Seu Amor, Ilusões da Personalidade Humana. E como eu disse anteriormente, é um tema bastante oportuno, apesar de não ser o previsto para o que a gente está vivendo aqui. Tá? Isso estava previsto para a palestra presencial, que seria hoje no CED. Né, por motivos óbvios a gente teve que cancelar a palestra presencial e conversei com a Denise esses dias para a gente manter a programação online enquanto isso estiver durando. Tá? E antes de começar o assunto, para vocês verem como está adequado ao que a gente está vivendo, eu queria fazer dois pedidos. Tá? Na verdade, um é um convite, a gente está com a intenção de intensificar a programação de lives. Semana passada eu fiz uma na quarta, essa semana teve outra hoje. E já tem mais uma marcada para segunda-feira. Tá? O tema não está definido ainda, mas vai girar em torno de medo, para a gente também desenvolver ferramentas para lidar com isso tudo. E o segundo pedido, gente, é um pedido pela casa mesmo. Tá? Sociedade Espírita Irmãs do Fogo é um centro espírita, para mim, muito importante, muito querido e muito pequeno. Né? E a gente está com dificuldade, sempre tem muitas dificuldades para manter os trabalhos da casa. E nesse período de isolamento acaba que fica mais difícil, porque não tem uma frequência de pessoas fisicamente na casa. A gente passa por questões aí para pagar aluguel, pagar conta mesmo. Tá? Então eu vou pedir a todo mundo que puder dispor, eu sei que está difícil para todo mundo, mas para quem puder dispor de alguma coisa para ajudar a casa,
Eu só vou pedir para entrar em contato diretamente pela página da Irmãs do Fogo, para saber como fazer isso, tá? Mas quem puder contribuir vai ser legal. E outra coisa importante, tá? Hoje é aniversário do glorioso Clube Atlético Mineiro, não poderia deixar de considerar isso, tá? Piadinha do Gustavo de sempre. 8h13 está marcado aí um canto do hino. Eu não estou em Belo Horizonte, eu moro em Brumadinho. Então, se tiver barulho e estiver atrapalhando, me avisem, por favor. Quem quiser parar para cantar o hino do Galo, quem sou eu para contrariar isso, tá bom? E vamos ficar nesse nível da piada aqui, tá bom? Vamos para a leitura, gente. Vocês verem como isso aqui está ajustado a nós. Quem tiver dúvida, comentário, manda aqui que eu tento aproveitar o conteúdo em tempo real, tá? Pessoal que está no Instagram, a live no Instagram tem duração máxima de 1 hora. Se a gente precisar passar do tempo, qualquer problema que vocês tiverem de ordem técnica, é só me dar o toque que a gente ajusta aqui, tá? Ilusões da personalidade humana. Com efeito, uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10. Com efeito, como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria, né? O texto, e a irmã vai destrinchar isso para nós com calma, ele diz nessa parte aqui de um tipo de orgulho que é muito sutil e que muitas vezes não é percebido como orgulho, e que quando eu li eu percebi isso acontecendo, talvez em larga escala, nesse contexto que a gente está vivendo na contemporaneidade aqui com esse problema do coronavírus, tá? Que orgulho que é esse? Tá? Um orgulho que muitas vezes aparece como um vitimismo, o orgulho da presunção. Tá? O texto ele gira todo em torno do problema do personalismo excessivo. Tá? Onde que está essa questão aqui para vocês se situarem? Como é que pode, Gustavo, um comportamento vitimista, uma postura vitimista ter por base um orgulho? Né? Porque você vê uma pessoa que está se vitimizando, você acha que ela é uma coitada, você acha que ela está sofrendo bastante. Pode ser que ela realmente esteja. Tá? Eu não vou invalidar isso não. Agora, quantas vezes eu estou em ritmo de atendimentos normalmente aqui, né? Eu atuo como terapeuta, para quem não sabe, e eu vejo muitas pessoas me relatando pelo Instagram ou em atendimentos assim, mas agora que minha vida estava engrenando, agora que as coisas estavam dando certo para mim, agora que eu estava com a expectativa disso, daquilo outro, ou profissionalmente, eu estou num relacionamento, agora que achei uma pessoa. E eu compreendo e respeito esse sofrimento, só que a gente precisa botar o pé no chão, porque a pessoa, ela, sem perceber, ela vai entrando numa concepção muito própria do que está acontecendo, como se aquilo fosse só com ela, como se fosse uma punição, como se fosse um castigo. E isso é um tipo de narcisismo sutil que é muito similar àquele daquela pessoa que fala assim, por exemplo, né? É a pessoa que lava o carro, sai na rua e está chovendo, ela fala, só choveu porque eu lavei o carro. Eu sei que é uma brincadeirinha, que tem uma inocência por trás disso, né? Mas a reflexão poxa, eu sou tão importante assim para a natureza se mobilizar para afetar especificamente a minha vida. Né? Isso que está acontecendo com a gente agora é uma questão de proporções muito amplas. E que talvez ninguém da minha geração, ou dos mais jovens aí, até uns 50, 55 anos de idade, talvez até um pouco mais, não tenha vivido dessa forma. Então a gente passou historicamente por períodos na história recente do nosso país, de ditadura, de recessão, coisa que eu não vivi, uma recessão econômica mais leve eu já vivi, mas um período de restrição dessa forma a gente nunca viveu. E isso exige de todos nós flexibilidade, adaptação, resiliência, empatia acima de tudo. Talvez muita gente cobrando muita coisa, esperando muito dos outros. Porque o fulano me abandonou, o fulano não está me dando atenção, porque eu tenho um prestador de serviço, porque o meu trabalho. E de novo, os sofrimentos são respeitáveis, mas a gente, talvez uma dentre tantas reflexões possíveis para isso que a gente está vivendo seja essa, né? Será que eu realmente sou tão importante assim para a vida, para a coletividade, como eu acho que sou? Tá? Porque personalismo, por incrível que pareça, muita gente confunde, né? Ou não sabe qual que é o limite entre auto-amor e egoísmo, né? Quando eu estou muito no meu personalismo, estou muito, muito fechado em mim mesmo,
isso tem um grau de restrição em relação à vida muito importante. É isso que o capítulo vai tratar, tá bom? Gente, de novo, teve dúvida, pergunta, por favor, tá bom? Vamos lá. Uma conhecida fábula relata o caso de alguns porcos-espinhos que tiveram seu habitat atingido por uma intensa queda na temperatura. Quase se desfalecendo em frio intenso, a única medida viável seria aproximarem-se para se protegerem com o calor de seus corpos. Então ela começa citando essa fábula, né, de um grupinho de porco-espinho que estava sofrendo ali com queda de temperatura e o único jeito deles resolverem aquilo era se eles ficassem juntinho do outro para um aquecer o outro. Contudo, isso os constrangia a sofrer as fincadas dos espinhos uns dos outros. Um deles, recusando a proximidade, escolheu abandonar o grupo em busca de abrigo, escapando do abraço doloroso. Logo adiante veio a perecer, sem a menor chance de vencer dificuldades. A decisão do infeliz animalzinho é figura comum nos relacionamentos humanos e estabelece doentias crises de personalismo, que consiste na excessiva valorização de si mesmo e possui as mais variadas máscaras, quais sejam a vaidade, a tirania, a leviandade, a tristeza, entre muitas outras. Então vamos fazer uma síntese disso que ela falou aqui para a gente até agora. Tá? Ela usa essa fábula como uma referência, como um exemplo, né? De um animalzinho que, diante das dificuldades que o grupo estava passando, ele resolveu fazer do jeito dele. Ele resolveu pensar do jeito dele ao invés de pensar coletivamente. Tá? Gente, essa experiência pela qual a gente está passando, ela é uma oportunidade ímpar, para a gente perceber o valor da colaboração, da cooperação entre os indivíduos da espécie humana. Nós não somos uma espécie individualista enquanto animais, a gente é uma espécie coletivista. Para quem está acostumado a acompanhar, eu falo isso muito em palestras, né? Como a gente não funciona bem sozinho. Isolamento social está todo mundo experimentando, mesmo não tendo total isolamento, que a gente tem interação pelos veículos de comunicação, pelas redes sociais, internet, enfim. E muitos de nós não estamos exatamente sozinhos dentro de casa. Eu estou aqui com a minha esposa, com os cachorrinhos, a gente tem uma vida, né? Não é um isolamento total. Ainda assim, já é o suficiente para a gente perceber a importância do outro. Tá? Só que na nossa convivência, é o que ela ressalta aqui na questão do relacionamento. Na convivência, muitas vezes isso não é levado em conta. Tá? É muito comum as pessoas darem uma excessiva importância a si mesmas, seja no exercício de algo, no exercício de um poder qualquer, ou num sofrimento, como a gente trouxe anteriormente, e acabam não conseguindo aproveitar, por assim dizer, o aspecto coletivo da espécie humana. E a nossa cultura contemporânea, de certa forma, ela estimula isso quando defende indiretamente, veladamente, um movimento na direção de uma autossuficiência. Tá? Como se o propósito da vida fosse você estar num ápice tão grandioso que você não está mais perto de ninguém. Tá? Então vamos começar a botar o pezinho no chão. Tá? Às vezes eu estou achando que eu estou acertando muito na vida, porque eu tenho status, ou porque eu conquistei alguma coisa, ou porque eu tenho uma determinada... Eu estou na frente dos comentários, do Facebook, né? Eu não consigo mudar a altura aqui. Gente, vou só interromper aqui por questão técnica, tá? A André que está me ajudando aqui, a representante lá da Irmãs. As coisas estão aparecendo para mim aqui no Face também. O que eu não consegui responder imediatamente, depois eu respondo nos comentários, tá bom? E aqui no Insta eu consigo ver, porque eu tenho que deixar um muito pertinho do outro para não ficar totalmente distante, tá bom? Mas vamos do jeito que dá aqui. Melhorou? Tá bom. Tá, então vamos voltar aqui. Então olha só, a gente vai criar essa ilusão de autossuficiência, de superioridade, quer que seja. Vem uma situação como essa e me mostra o quanto eu sou totalmente dependente da ação de outras pessoas. E muitas vezes pessoas que no meu dia a dia eu desconsidero ou inferiorizo sem perceber. Tá? Então, olha só. Eu estou aqui, eu moro num condomínio, eu estou aqui bastante isolado. Tá? E tem uma vida que tem que continuar funcionando. Tá? De setores de distribuição, setor alimentício, cuidados de segurança, cuidados médicos, né? No Insta ficou pior. Hoje eu estou com duas câmeras. Eu estou com 2 aparelhos aqui. Tá?
Só apontou para mim o que está ruim aqui antes de eu seguir, porque eu tento ajustar. O que não está legal? É o enquadramento? Porque se o áudio estiver bom, eu vou tocando aqui, porque eu já aceitei que a qualidade do vídeo não vai ser melhor. Não estou nem com a melhor luz do mundo aqui não sei se está bom para vocês. Então eu vou seguindo. Então, vamos. Tá ótimo, então tá bom. Qualquer problema, eu vou tentar deixar as duas salvas para a gente disponibilizar isso depois também, tá bom? E para quem está entrando agora, segunda-feira, próxima live com o tema ainda a ser definido, tá? Os comentários estão na frente do meu rosto. Tá ruim isso aqui, né? Gente, deixa eu tentar fazer um negócio aqui, para ver se melhora. Mas eu acho que ele não vai virar. O problema é que eu estou usando um iPad e um telefone. E o meu iPad, ele não... Deixa eu ver, vou tentar de outro jeito aqui. Só um minuto. Eu estou na gambiarra aqui que vocês não têm ideia. Aí o Instagram vai ficar ruim. Tá, mas melhorou? Vamos lá. Eu não vou nem mostrar aqui a gambiarra que eu fiz para conseguir montar esses dois negócios, tá? Porque tem uma caixinha, uma bandeja, um tabuleiro de assar pão de queijo e tudo aqui em cima, tá bom? Mas vamos embora. Espero que esteja dando para entender essa ideia primordial, tá? E eu vou tentar aplicar o contexto que a gente está vivendo, de como essa situação, né, dentro da vasta gama de possibilidades de aprendizagem diante disso que a gente está vivendo, uma delas é essa. Se eu sair dessa aqui entendendo que eu não posso mais viver achando que eu me basto a mim mesmo e que está bem distante de auto-amor, acho que vai dar tempo de chegar lá, acho que já é um salto positivo. Se eu sair dessa experiência valorizando o trabalho das pessoas que têm às vezes uma ocupação mais simples, mais comum, não sei se é o caso de alguém que está assistindo, e compreendendo que a gente vive sistemicamente, e que cada uma é uma peça fundamental nessa engrenagem, talvez o saldo já seja positivo. Tá? Para a gente não sair dessa experiência também com a ideia, eu vou cuidar só da minha vida e pronto, e o resto é que se dane, o resto é que se vire para lá. Tá? Isso é uma reflexão preliminar. Persona, ela usa o termo persona para justificar o personalismo. Né? Persona é a máscara das artes gregas, que significa cobertura, o inverídico, o ego. Tá? O termo persona ele é aplicado em várias psicologias diferentes. Aqui eu estou entendendo a conotação que a irmã está trazendo. Tá? Na Grécia, era a máscara do ator para velar o próprio rosto e expressar alguma coisa de forma artística. Tá? Então era uma máscara que representava algo, às vezes uma personalidade, um deus, dependendo da peça ali que estava sendo apresentada. Tá? E é isso que dá origem para o termo personalidade. Tá? Não vou me alongar muito nisso, não, senão nós vamos psicologizar demais. O livro é Qual a Medida do Seu Amor, tá? Da irmã Stufo, pelo Vanderlei de Oliveira. Persona é a máscara das artes gregas, que significa a cobertura, o inverídico, o ego. O sentimento do personalista é, assim, a força de ostensiva influência nas operações da mente, em razão da natureza das energias que mobiliza e atinge decisivamente o departamento mental da imaginação, desenvolvendo complexos mecanismos de egoísmo, os quais estimulam miragens variadas sobre si mesmo. Eu vou explicar isso que ela trouxe aqui de um jeito simples. O que o personalista faz? E muitas vezes sem perceber. Ele rompe com a perspectiva do que o outro tem dele. E ele fica restrito à perspectiva que ele tem dele mesmo. E isso é um ponto de partida. Tá? A partir desse ponto de partida, o que ele faz? Sem perceber. Ele começa a imaginar coisas sobre si, numa perspectiva totalmente autocentrada. E quanto mais ele faz isso, mais ele se desconecta da realidade. Então, assim, eu vou aplicar coisas que eu vi nesse período aqui de coronavírus, tá? Situações reais. Uma pessoa, ela vem e externaliza para mim um sofrimento qualquer. Porque, sei lá, minha festa de casamento é essa semana que vem. É triste? É. Só que a partir desse pensamento, ela pode imaginar coisas, criar concepções mesmo. Porque é só comigo, porque foi isso, foi por causa daquilo, porque se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. E na verdade ela não consegue vislumbrar um contexto mais amplo, de que nada disso depende dela, e que isso não é tão importante assim, apesar de ser muito importante para ela, isso não é tão relevante assim para as coletividades. Tá? Eu lembro que eu vi um vídeo agora, né, há pouco tempo, esses dias mesmo,
né? Para vocês entenderem o que é uma concepção, como uma concepção personalista, em si mesmado demais, ela pode ser danosa. Perguntaram para um cara, alguns devem ter visto aí, perguntaram para o cara assim, qual que é o número que você acha aceitável de mortes para o coronavírus numa determinada região? O cara parece que é norte-americano. E ele deu um número lá, um X. Tá? Esse X aqui é aceitável? É. Aí de repente entrou um grupo de pessoas, um grupo médio, e ele se emocionou porque era um grupo da família dele. Aí a pergunta foi, tá, se todo mundo que foi acometido pelo coronavírus e veio a falecer, tivesse aqui, saísse desse grupinho que é seu aqui, australiano, né? Pequenininho aqui, qual o número de mortes ele aceitava? Não, se fosse essa galera, o número de mortes aceitável é 0. Tá? Então assim, se não é meu, que se dane, pode morrer quantos quiserem. Se é meu, não pode morrer nenhum. Tá? E é claro que a gente está lidando com uma situação extrema agora. Tá? Morte, doença, privação. Mas quantas questões no nosso dia a dia passam dessa forma? Passa batido mesmo. Né? Em que eu me acho mais importante, acho que o meu ponto de vista é mais importante, crio ideias, imagino coisas, fico fechado nisso e acabo não saindo do lugar e acabo possivelmente ou potencialmente lesando outras vidas com a minha postura. Tá? Esse efeito mental leva a criatura a se encantar em hipnótico fascínio com qualidades, conquistas, posses, valores e experiências de vida, determinando ilusões de autovalorização excessiva e persistente. Tá? Quando a pessoa faz isso, né, olha para si desse jeito, com orgulho, ela vai criar uma autoimagem, né, uma imagem dela para si mesma, muitas vezes muito exacerbada e totalmente desconectada da realidade. Eu brinquei, e é fácil cair nisso, tá? Principalmente se você tem algum tipo de evidência. Fácil cair no argumento de outra pessoa, no olhar que uma pessoa tem por você, que seja de reconhecimento, de elogio, é fácil cair nisso, tá? Então, eu lembrei teve uma pergunta na caixinha de semana passada, quem está no Instagram está acostumado já, né? Foi um comentário que uma pessoa falou assim, uma pessoa muito querida até, falou assim, Gustavo, quando eu crescer eu quero ser como você. É fácil de cair nessas pegadinhas, sabe? Porque na verdade ela não sabe como eu sou de fato. Ela tem uma ideia de mim com base nas coisas que ela verifica. Eu fui, brinquei e respondi assim, eu também quero ser o que as pessoas acham que eu sou quando eu crescer. O que eu acho que está um pouco distante da realidade. E essa honestidade na percepção do que a gente é. Deixa eu só dar uma pausa aqui que o Instagram deu uma paradinha, tá? Aí, voltou. Essa honestidade diante da gente mesmo, ela é vital para um outro assunto que talvez a gente trabalhe hoje ainda, em paralelo com esse, que é o autoamor. O autoamor genuíno, que não cabe uma presunção, um orgulho, um egoísmo. Tá? No lar é que ela traz algumas expressões de como esse processo, né, do personalista excessivo, criar uma imagem de si, totalmente narcísica e imaginativa, como isso aparece nas relações, tá? Obrigado. Todo mundo que falar eu vou comentar. Brigadão aí. Fico feliz que tenha ajudado, tá? No lar, o personalista ganha expressão através das regalias de que se faz credor, acreditando, devido à sua enfermidade, a irmã trata isso como uma doença, que o dever cumprido o credencia a ser servido incondicionalmente, sendo, portanto, uma promissória debitada aos familiares. O que é esse personalista dentro de casa? E se doer aí no você, azar, porque isso dói em mim também. Lida com isso e aprende que você está fazendo errado. Tá? É aquela pessoa que se acha no direito de tudo, de exigir tudo, pelo que faz ou muitas vezes pelo que acha que faz. Tá? É um comportamento, não tá obviamente restrito a essa faixa etária não, mas a gente percebe isso muito claramente na convivência com adolescentes, que eu não chamo de aborrecente não, porque é uma fase bem difícil, tá? A fase que a pessoa está se encontrando. O adolescente está ali dentro de casa se achando merecedor de tudo, digno de tudo, a ponto de exigir. Né? E criando imagens de si, imaginando que é coisas que ele nunca foi, às vezes sentindo um merecedor pelo pouco que ele já fez. E no adolescente, na criança, eu até acho isso até certo ponto aceitável pela fase do desenvolvimento em que a pessoa está. Agora, num adulto, né, um adulto se portar dentro de casa como uma criança que exige o tempo inteiro, que acha que é bom demais, complicado, né?
Na profissão, ocupa-se com a miragem dos direitos, esquecendo quase sempre as obrigações e funções que deve cumprir com empenho, dedicação e espontânea boa vontade. É isso que se espera de alguém que está num processo como esse. Tá? É uma pessoa que se dedica à ocupação por comprometimento pessoal e não por exigência, que se preocupa mais com as obrigações que tem cumprido que com os deveres que tem. É claro que eu não estou defendendo aqui que a gente se aliene diante dos deveres, não é isso. Mas para cobrar um dever é desejável que você cumpra a obrigação primeiro. Tá? Então, o personalista excessivo, que eu poderia usar o termo narcisista aqui perfeitamente, ele acha que tem direitos demais e cobra muito esses direitos e muitas vezes não está olhando para os próprios deveres. Na comunidade doutrinária, que especificamente ela fala de centros espíritas, que é o nosso aqui, mas serve a qualquer agrupamento de pessoas, sofrendo crises de memória, esquece o que levou ele para lá, né? Esquece do início, passa de assistido beneficiado à condição de trabalhador exigente, que se julga insubstituível e dotado de excelentes quesitos para o trabalho, em miragens de presunção e em vigilância. Tá? E aqui ela já evoca um dos principais aspectos do orgulho que passa por isso que a gente está tratando e que é extremamente danoso, que é a presunção. Tá? Presunção é de presumir mesmo. Então vamos destrinchar isso um pouco também, que é legal. Então o que é presumir? A pessoa olha para uma coisa e ela determina por ela mesma, pela própria perspectiva, o que é essa coisa. Tá? É um julgamento. Por que isso é orgulhoso? Porque a pessoa está desconsiderando qualquer coisa que não seja o próprio ponto de vista e ela faz juízos sobre isso. Ela faz julgamentos sobre isso. Ela presume e trata a própria presunção como verdade, muitas vezes uma verdade dogmática, inquestionável, absoluta e que o outro tem que aceitar. Tá? E para não ficar dentro do contexto só da religião, estou vendo que tem muita gente que me segue na espírita e nós vamos tentar fazer de forma abrangente. Tá? A SED me dá essa abertura. Para a gente não ficar restrito ao ambiente religioso, olha como isso acontece, por exemplo, nas questões políticas do nosso país na contemporaneidade. Como as pessoas, eu não estou defendendo lado aqui, porque eu tenho muita dificuldade com isso até, nesse aspecto, tá? Mas como as pessoas, de uma forma passional, elas não olham para o que está acontecendo objetivamente e querem empurrar a goela abaixo um ponto de vista. Tá? Eu até consigo aceitar isso numa coisa que é passional mesmo. Então, eu brinquei aqui no começo, que hoje é aniversário do Galo. Né? Uma discussão entre atleticano e cruzeirense, eu entendo não chegar num acordo com a vida de outras pessoas. Poxa, a gente precisa ter mais humildade um pouquinho, né? Botar o pé no chão. Botar o pé no chão porque eu não sou senhor de tudo, eu não sou senhor de todos os saberes. Então, se eu não sei de economia, como é que eu vou pitacar sobre a economia do Brasil? Como é que vai ficar depois de um evento que ninguém nunca passou por ele? É muita presunção. Vai ser desse jeito. Ou tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Poxa, eu preciso dessa humildadezinha de eu não sei. Vamos procurar alguém que saiba para poder falar. Alguém que seja uma referência, né? Eu não sou referência. Pelo menos disso, não. Eu não sou referência de tudo. E aí cabe uma reflexão para quem se identifica como presunçoso, né, se percebe como presunçoso, de parar um pouquinho e falar assim, eu sou referência em alguma coisa? Será que eu sou referência em alguma coisa? E se sou, será que isso me garante um direito de ser uma referência inquestionável? Será que é assim que a gente trata disso? Porque, gente, eu não sei da história de vocês, mas as pessoas que têm mais competência nas áreas que eu conheci, que não tem aquela arrogância do competente, elas se tratam a si mesmas como insuficientes o tempo inteiro. Tive grandes professores, grandes referências para mim, e quando você fala com ela, olha, sei isso, sei aquilo, eu falo, não, peraí, eu não sei tudo não. Vamos procurar alguém que saiba, né? Reflexões oportunas. Estamos indo bem até agora aí? Eu tenho um atrasozinho para ter resposta de vocês, mas eu queria saber se está tudo ok, se alguém tem dúvidas. No Face eu não estou conseguindo ver não, tá? Mas no Insta eu consigo ver. Então, vou seguindo aqui, se tiver dúvida eu interrompo, tá? Para a gente não ficar esperando muito. Essas são algumas das expressões das ilusões do nosso personalismo milenar. Tomados por tais ilusões, atiçamos o autoritarismo, a indiferença e mesmo descaso a muitos que nos compartilham os caminhos da convivência. Então olha só como isso acontece, por favor. Eu crio uma concepção de mundo que é minha, trato isso, deixa eu esperar reconectar o Instagram aqui. Aí. Crio uma concepção de mundo que é minha, absolutizo esse ponto de vista, meu ponto de vista é inequívoco
é absoluto, é o melhor e vou me relacionar. Aí, invariavelmente, eu vou encontrar com pessoas que são diferentes de mim. Invariavelmente. Porque o ser humano, ele é da diversidade, isso é da nossa natureza. Cada um pensa a vida de um jeito singular. Às vezes a gente se afina em algumas coisas, diverge em outras, e isso é de uma complexidade que não é possível de se controlar. Nós não somos exatos, nós não somos matemáticos. Só que eu crio essa ideia de que meu ponto de vista é o melhor e quero enfiar isso goela abaixo. Tendo, a partir daí, a olhar para o outro como se ele fosse menor do que eu, inferior a mim, porque o ponto de vista dele é pior do que o meu. O jeito dele de ver a vida é pior do que o meu. Aí a tendência de aparecer autoritarismo, indiferença, descaso e muitas vezes nas relações mais importantes. Essa situação de reclusão também é interessante para isso, tá? Estou obrigado a conviver com os meus amores, né? Como é que eu lido com isso? Personalismo está ligado ao vitimismo? Pergunta da André aqui. Muitas vezes sim. Então, eu não posso dizer que o personalismo se expressa apenas como vitimismo, mas o vitimista, ele fatalmente é muito personalista. Mesmo que o motivo dele de se ver como vítima seja genuíno. Tá? O vitimismo é uma postura que se assume diante de um determinado contexto. Tá? Então a vida me traz um obstáculo, um sofrimento, uma restrição, uma situação qualquer que saiu do previsível. Eu tenho alguma liberdade, eu não consigo mudar essa situação muitas vezes, mas eu tenho liberdade para escolher como eu vou me portar diante dessa situação. E o vitimismo é aquele que cede ao motivo dele de ser vítima. Tá? E muitas vezes cria uma justificativa muito elaborada para si, às vezes nem tanto, mas ele se convence de que ele tem razão para não se movimentar, para não sair do lugar e ficar preso naquilo ali. Tá? E isso caracteriza esse personalismo. Tá? E de repente você lança para ele uma possibilidade, vamos pensar desse jeito, vamos fazer desse jeito, vamos tentar isso aqui. Ah, não dou. Quando a pessoa começa nessa, o vitimista começa no não dou conta, eu sempre entendo, eu não quero. E eu, Gustavo, como terapeuta, sempre entendo assim, eu não quero. É uma pergunta que eu faço com muita frequência para as pessoas. Você quer resolver esse problema ou não quer? Porque eu, Gustavo, não trabalho com gente que não quer. Então, eu trabalho com gente que assim, eu quero querer, já está bom, já está de bom tamanho. Mas eu não quero resolver não, eu quero vir aqui só chorar meu espetáculo. Eu falo, não, é muito caro para fazer só isso. Né? Então não vamos tratar desse jeito. Acho que respondeu, tá? Se não tiver respondido, pode mandar por aqui, tá bom? Diferença, descaso, há muitos compartilham nossos caminhos da convivência. Nesse clima, os espinhos do outro são sinônimo de incômodo e repulsa que nos levam, pela presunção, a permitir um estado mental não amigável, que, por sua vez, leva-nos a tombar nas armadilhas da maledicência, decidindo pelo isolamento, na centralização dos nossos interesses e da insensatez do querer. De novo, eu vou explicar isso de uma forma simples, tá? Gustavo, o que eu devo fazer para voltar a acreditar em homens? Essa eu vou te pedir para mandar lá na caixinha, tá? Para eu poder responder lá, porque está muito fora do nosso assunto. Mas é uma pergunta boa. Manda lá que eu respondo hoje ainda, depois que a gente acabar aqui, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Vou explicar isso de uma forma simples. Aquela pessoa que você está lá na sua convivência, e aí a pessoa, sei lá, ela tá vivendo alguma coisa qualquer, pode ser uma relação íntima, uma relação mais distante, mas ela está vivendo alguma coisa qualquer e ela faz algo que por alguma razão você se sente ofendido. E nem sempre a intenção dela é te ofender. Mas o personalista, o presunçoso, num tipo de ocasião como essa, ele se acha muito digno de ser o motivo da raiva do outro, do mau humor do outro, da tristeza do outro. E aí a pessoa vai e fala lá, né? Mas por que você fez isso comigo? Não, mas não foi com você. Ele sai daquilo ali e entra nisso que ela falou. Esse aqui é um exemplo, tá? Entra na maledicência, se isola, se afasta daquilo ali, e isso dá uma condição para ele de evoluir para isso que ela falou, está na centralização dos interesses pessoais. É muito mais fácil se perder quando você não está em contato com as pessoas, quando você não troca o que está dentro de você, tá? E na insensatez do querer. A pessoa, eu vejo isso muito em gente que é muito isolada e tem comportamento de vício, por exemplo. A pessoa, nessa imaginação que ela tem de tudo que ela está vivendo, também é um outro exemplo, ela cria justificativas para o que ela está vivendo. E isso não vai tirá-la do lugar. Justificar é tornar justo algo. Então, se você tem um motivo para que o que você faz de errado, seja lá o que isso for para você, se você tem um motivo para isso ser justo, isso só significa que você não vai sair do lugar.
Tá? Então, assim, Gustavo, situação cotidiana de consultório, por isso que eu uso esses exemplos. Porque eu decidi que eu vou trair a minha esposa, por exemplo, porque falta isso, isso e isso na minha casa. Tá bom. Né? Só que a pessoa às vezes começa a argumentar querendo fazer o errado parecer certo. Aí já é um pouquinho diferente. Falou, tudo bem, você é livre para escolher qualquer experiência que você quiser viver, desde que você arque com as consequências disso. É uma regra da vida. A gente não precisa dessa parte. E eu só simulo um processo que deveria ser um contato da pessoa com ela mesma. Eu não preciso criar justificativas para mim, pelo que eu sou, pelo que eu deveria ser e não sou, pelo que eu sou e não deveria ser. Eu posso, se eu tiver humildade, simplesmente lidar com isso. Então, de repente, você olha no espelho e fala assim, pô, descobri que eu sou um babaca, por exemplo, para ficar bem amplo, bem amplo. Descobri que eu sou um babaca. Por quê? Porque não precisa desse porquê. Olha para o espelho e fala, eu sou um babaca e lida com isso. Isso é aplicável a qualquer coisa, qualquer tipo de traço aí que você queira desenvolver em você. Tá? Agora, essa presunção de determinar que o outro está errado, que o outro tem um motivo, me isolar, criar motivo para mim, chegar ao ponto de afetar os meus interesses, meu poder de decisão, meu querer, aí eu estou me perdendo direitinho, tá, gente? É um caminho bem difícil, tá? Esse quadro faz com que sejamos parecidos com o porco-espinho, com o porco-espinho solitário da fábula, que escolhe os rumos da frieza de afeto por desistir de abraçar o desconforto, os supostos oponentes e os menos simpáticos que surgem no caminho de suas atividades. De novo, uma questão de postura, né? Esse é o caminho cômodo daquela pessoa que se isola, bota a culpa em tudo, em todos, e não assume responsabilidade pessoal e não lida com aquilo que é diferente, e não lida com a ideia que é diferente. Isso é uma coisa, gente, tão importante para o nosso povo no tempo que a gente está vivendo. O nosso povo é um povo muito imaturo nesse sentido. Né? É bem assim, pensa diferente de mim, Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. É desse jeito mesmo. E com as redes sociais que eu faço. Né? Eu excluo a pessoa e pronto, para não ver o que ela pensa. Para não lidar com o que me incomoda. Né? Agora, o que me incomoda é o que vai abrir a minha consciência para eu crescer. Agora, eu preciso estar com o pé no chão e humilde para lidar com isso de uma forma positiva, construtiva para mim. Porque se eu ficar na minha trajetória de vida só encontrando pessoas que repetem o meu próprio discurso, pelo motivo que for, eu vou ficar daquele tamanho achando que aquele discurso resolve todos os problemas. Tá? Eu preciso expandir um pouquinho minha visão sobre essas coisas. Isso serve para qualquer contexto. Desde os mais particulares, eu vejo muitos conflitos de relacionamento de casal, por exemplo, né, que as pessoas estão totalmente reclusas nas próprias perspectivas, tá? Até discussões amplas, né? E na verdade não tem um jeito certo, que a gente é dinâmico. O ser humano, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, a gente é de um dinamismo que às vezes uma resposta que você tinha ontem, amanhã não serve mais. Então eu preciso ter essa humildade, essa flexibilidade, né? A minha net cai toda hora. No final manda parabéns pro Galo. Eu já mandei no começo, tá? Mas eu mando no final de novo. Tá? Os cruzeirenses que não sai da sala não, por favor, tá? Fica aí. Nós, aqui ela coloca todo mundo que quiser ouvir esse convite, tá? Nós que já decidimos pela autotransformação, devemos olhar o trabalho como oportunidade e as vitórias como testemunhos da despretensão, com a finalidade de erradicar o cruel personalismo do qual somos escravos infelizes em busca da libertação. Ela trata de uma forma muito grave mesmo, essa questão do personalismo excessivo. E, gente, para fazer uma consideração importante, não é abdicar da sua individualidade, não é isso. Tá? É você, sendo você, enquanto sujeito, um sujeito que é familiar, um sujeito que é social, um sujeito que interage, né? Que vive em sociedade, que é influenciado e influencia o ambiente que está. Você preserva essa individualidade, mas não desconsidera o outro. E muitas vezes esses processos são sutis. Tá? Principalmente quando tem algo no campo externo da vida, na materialidade mesmo, que denuncia para você que você é melhor do que alguém segundo a sua referência de crença. Ficou complicado, mas não é difícil de entender não. Você passa do lado do mendigo na rua, por exemplo. Aí você olha pro mendigo e fala assim, ai tadinho. Parece bonzinho isso, né? Mas na verdade é um julgamento, você está pressupondo que você é maior do que ele para olhar para ele como um coitado, enquanto na verdade você nem conhece aquela pessoa que está lá. Você não sabe por que ela está ali, você não sabe como ela lida com isso, e por que não? Pode ser que ela emocionalmente seja mais saudável que você. Pode acontecer, tá?
Então, assim, eu dei um exemplo extremo aqui, mas vamos aplicar isso nas nossas relações mais comuns. Tá? Às vezes é um colega de trabalho, é um parceiro dentro de casa, é um familiar qualquer, um amigo. Tá? A gente não precisa brigar quando diverge. Na verdade, quando eu sou presunçoso demais e orgulhoso demais, é que eu não aceito diferente. Aí eu entro em conflito ou me retiro. Tá? Mas eu preciso aprender a divergir. Se tem uma coisa que nós, enquanto povo, precisamos aprender, é a divergir com proveito, sem transformar a divergência em briga. Porque briga não resolve nada. Aí eu fico vendo aí os filósofos de Facebook, os posicionadores de Facebook, e a pessoa, isso é um exemplo excelente para o que a gente está vivendo, porque a pessoa ela cria às vezes um aparato todo, um discurso todo, e ela fala coisas só para quem quer ouvir, às vezes ela está falando para ninguém, e ela cria a ilusão de que ela está fazendo uma diferença, e às vezes não está não. Eu lembro uma vez eu atendi uma menina que ela tinha um problema mesmo, né? Mas ela falou comigo que ela era perseguida, que ela estava sendo alvo de investigações internacionais, tinha todo um contexto paranoico mesmo. Né? E eu falei assim, tá, como é que você sabe dessas coisas? Ela tem minhas fontes e tal, tentando sondar, ela não me falava de jeito nenhum como é que ela sabia dessas perseguições. Né? Eu já tinha as minhas suspeitas. Bom, por fim eu perguntei para ela assim, mas como é que você faz isso? Como é que você... Ela falou que denunciava político, fazia um monte de coisa que colocava ela de fato em risco. Como é que você faz isso? Eu falei, eu tenho um blog, é por lá, e é uma página no Facebook, é por lá que eu faço as denúncias. E eu entrei e tinha coisa assim de 4, 5 inscritos e nenhuma interação entre as coisas que ela publicava. Então, assim, era um quadro patológico, mas que retrata bem isso que a gente está falando. Tá? De como a pessoa criou uma ilusão para ela mesma, a partir do próprio ponto de vista dela, como ela estava fazendo uma grande diferença. Quando eu sou muito rígido e resistente ao diferente, a tendência é que eu gere resistência no diferente também. E a gente se afasta. E olha como essa situação está mostrando para a gente a importância da aproximação, da convivência. Né? Beleza? A gente tem legal até agora aí? Vamos lá. A honestidade emocional no campo dos sentimentos é antídoto eficaz contra o egoísmo, pois devassa sem medo e admite sem inibição as mais secretas emoções da vaidade e do amor próprio que se movimentam na nossa intimidade, realizando um autoencontro com as faces sombrias da personalidade. Tá? Então, olha só, de novo, a irmã fala difícil, eu tento falar mais fácil. Tá? A honestidade no campo dos sentimentos é antídoto eficaz contra o egoísmo. Como é que nós vamos aplicar isso aqui, para quem quiser? É um processo totalmente interior. Você não precisa contar para ninguém, tá? Se você não quiser. Como é que você aplica isso? Você com você mesmo, permita-se ser o que você é, sem brigar com você, para você saber o que você é de fato. Sem justificativa, sem explicação e sem aquela culpa que te leva a uma automartirização estéril, a uma autopunição, que também interrompe o processo. Eu tenho um determinado sentimento, eu tenho uma determinada tendência, eu penso a vida de uma determinada forma, mesmo que seja algo inconfessável. Inconfessável. Olha para você com honestidade, sem brigar com você. Tá? Eu até lembro aqui de uma citação do Jung, quando ele fala do sombrio, né, da personalidade, porque a irmã fecha aqui falando, né, que quando a gente olha para a gente assim, a gente vai começando a diferenciar as coisas. O que é vaidade? O que é um auto-amor? Um auto-amor não no sentido positivo, então amor próprio no sentido de apego a si, de personalismo. O que é auto-amor genuíno? E eu vou esbarrar com as faces sombrias da minha personalidade. O que é o sombrio da personalidade na perspectiva junguiana, que é a base que ela usa? Sombra é tudo aquilo que eu não gostaria de ser, ou tudo que eu desconheço. Tá? E é óbvio que quando eu estou diante de uma coisa, quando eu percebo algo que eu sou e não gostaria de ser, a tendência é que eu reaja com resistência ou com tristeza e decepção, eu posso ter raiva de mim mesmo, várias coisas podem acontecer. Como antídoto para o egoísmo, ela propõe a honestidade emocional. Tá? É ser honesto consigo mesmo naquilo que você é. Por mais que você reaja assim imediatamente, tá? No primeiro momento você pode até reagir dessa forma, mas volta o pezinho no chão, fala assim, é isso que eu sou? Enquanto eu não legitimar o que eu sou, eu não consigo trabalhar, que é o que Jung complementa lá no livro dele, que eu não vou lembrar qual que é agora. Tá? Fala, uma vez que a gente tomou consciência, um defeito pode ser corrigido. Agora, como que eu vou corrigir uma coisa que eu não sei que existe? E como que eu vou saber que existe, sim, toda vez que
alguma coisa em mim se manifesta que eu preciso corrigir, eu tenho uma desculpa, eu finjo que eu não vi, ou eu boto a culpa no outro, eu faço qualquer coisa dessa presunção personalística aqui que ela trouxe para nós. Tá? Gente, eu espero que esteja sendo claro, tá bom? Se tiver muito difícil alguma coisa que eu estou falando, muito complicado ou muito ruim, me manda depois por inbox que eu vou responder, tá bom? Com muito prazer. Após esse mergulho interior, regressemos ao mundo das experiências. Tá? Depois que eu faço isso, aí que eu vou pro pau mesmo, eu vou para a vida. Que a vida é lá fora, a vida não é aqui dentro não. Eu me trabalho aqui dentro para viver lá fora. Após esse mergulho interior, regressemos ao mundo das experiências, buscando a oração a Deus, integrando-nos ao seu suprimento universal de energia, revigorando-nos as forças para dominarmos as tendências agora reveladas. Aqui é um recurso que é para o religioso, né? Lembrando que hoje é uma palestra espírita, tá? Tem muita gente que eu acho que não é espírita acompanhando, mas quem sabe, né? Eu não estou com a pretensão de converter ninguém, não. Se tiver alguém de outra fé aí, pode usar a própria fé, tá? Se tiver algum ateu, eu recomendo conteúdos que são indigestos. Aí eu vou para a vida, busco o recurso da oração, da conexão com Deus, tá? E isso me sustenta, isso me dá força para eu seguir, tá? Eu sou suspeito para falar, mas é uma coisa que é boa de se fazer diante de qualquer dificuldade, tá? Assim perceberemos, pouco a pouco, a extinção das falsas e atordoantes miragens que a imaginação destina aos departamentos mentais da decisão e da ação, em prejuízo do nosso melhor ajustamento nas experiências da encarnação. Tá? Então, o que ela propõe aqui? Uma vez honesto comigo mesmo e conectado com Deus, do jeito que você entender que você deve fazer isso, a tendência é que eu consiga extinguir essas ilusões que eu crio sobre mim mesmo. Por que essa conexão com Deus é importante? De repente eu me vejo inadequado ou insuficiente. Tá? A conexão com uma força, eu vou chamar assim com todo respeito por falta de nome melhor. Tá? Conexão com uma força que olha para mim e me ama do mesmo jeito. Não importa o que eu faço ou deixe de fazer. Ela me sustenta e ao mesmo tempo me constrange, ela me compele a andar para frente. Isso é uma questão de ordem experiencial. Isso aí, por mais que eu teorize aqui, só experimentando para saber. Esses dias eu estava, foi uma das reflexões da quarentena aqui, eu estava um dia, estava mais introspectivo aqui em casa, e lembrando de algumas coisas no meu passado que eu fiz, sentindo algum arrependimento, por mais que eu tivesse elaborado, voltou. E aí me deu meio que um negócio assim. E eu falo isso comigo mesmo em prece com Deus, né? Com quem mais estava ouvindo que eu não sei. Me deu um certo constrangimento. Falei assim, nossa, se eu soubesse das coisas antes, talvez eu não tivesse errado tanto. E aí nem vieram as reflexões de sempre, que assim, se eu soubesse antes, eu não teria vivido o que eu vivi para chegar onde eu cheguei e tá pensando assim agora. Né? Sempre cruel olhar para o passado com esse tipo de reprovação. Veio outra coisa. Veio uma voz no meu peito dizendo o seguinte: eu te amo do mesmo jeito, desde lá atrás até agora. Não importa o que você faça, eu estou do seu lado. Não importa o que você faça, eu te amo do mesmo jeito. Isso para mim é constrangedor. Isso quase que me obriga a fazer as coisas de um jeito um pouco melhor. É um amor insuportável. É só quem exercita essa conexão, não precisa ser médium ou profeta para isso não. Tá? Isso é uma disposição íntima que você precisa se abrir a ela com humildade. Tá? De olhar para Deus e falar, vou falar lá Gustavo aqui, aproveitar que eu estou em casa, né? Hoje eu tenho mais liberdade. Posso ser cagado de urubu o que for, posso ter errado o que for, posso ser pior ser humano, da pior qualidade. Tá? Eu abrir meu coração, abrir o meu posicionamento na vida para esse tipo de coisa, é quase impossível sair do mesmo jeito. Tá? Mas a gente precisa experimentar. Base disso é a humildade. Tá? Pessoa que tenta se relacionar com Deus na presunção, ela está se colocando acima de Deus, não vai sair do lugar. Tá? Espero que tenha sido claro. O eminente Carl Gustav Jung, que ela cita muito Jung nas obras dela, né? Fundador da psicologia analítica, asseverou: nem sabia que estava aqui. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Tá? Outra frase complementa a sombra. Não é uma transformação desse jeito que a gente imagina. Não é deixar de ser como as pessoas imaginam. É explorar o aspecto positivo daquilo que você é. É só a partir do que você é que você vai se curar. Isso é outra coisa difícil de entender, mas facinho de viver. Tá?
tudo isso que você critica tem uma possibilidade de aplicação positiva. É só saber ler e saber interpretar. E aqui eu não posso me aventurar a fazer isso de uma forma generalista para não sugestionar ninguém. Isso é uma investigação pessoal. Você pode fazer isso a partir de um autoencontro, da honestidade emocional, com ferramentas pessoais. Se tiver difícil demais, você pode procurar ajuda também para fazer isso, tá bom? O amor é o sentimento projetado para fora, destinando atenção e o interesse, o desejo e a vontade na direção do próximo e da vida. Esse conceito de amor dela é maravilhoso. Tá? Como que pode uma pessoa que está totalmente fechada em si, um personalista, falar que ama? Se o amor ele depende de uma direção, aliás, ele depende de um fluxo na direção do outro que parte de mim e desse intercâmbio permanente. O amor é um fluxo constante. O tal do amar ao próximo como a ti mesmo não é amar o próximo num momento, amar a ti mesmo no outro. São os dois ao mesmo tempo. Se eu estou amando o próximo, eu estou me amando. Se eu estou me amando, necessariamente eu estou amando o próximo. Isso é um bom critério, tá? Para eu saber se o que eu estou fazendo é autoamor ou egoísmo. Tá bom? Os efeitos indesejáveis do personalismo para as nossas atividades podem ser percebidos quando nos acreditamos demasiadamente valorosos, evitando delegar responsabilidades por acreditar que ninguém as cumprirá com a mesma desenvoltura, ou ainda quando esperamos o reconhecimento alheio, mantendo-nos no clima da revolta e do desgosto se não formos recompensados pela gratidão do outro, magoando-nos com facilidade e promovendo a desunião no caso de não sermos atendidos em nossos caprichos de serviço. Que ela deu mais exemplo, tá? Como que o personalismo indesejável pode aparecer? É basicamente exigência, crítica, afastamento que não é do jeito que eu quero, milindre porque eu não fui reconhecido, porque ninguém me agradeceu, eu estou fazendo uma live aqui, ninguém falou obrigado, então não vou fazer live mais não. Isso é personalismo. Precisa disso não, só dei de exemplo, tá, gente? Só dei de exemplo. Tá? Para que isso bata mesmo, tem que bater. Porque às vezes eu estou fazendo isso com a pessoa que é mais importante na minha convivência, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meus filhos, tá? Ou nas minhas relações profissionais, que eu estou ali dentro dessa gama toda de relacionamento que eu citei. Eu estou ali criticando alguém, reclamando de alguém, eu chego em casa, encho o saco de todo mundo, achando que o problema está só com o outro. E por mais óbvio que o problema esteja com o outro, isso não quer dizer que não tem uma parte sua nesse problema, no mínimo aceitar esse contexto. Tá? Então, como eu costumo dizer para as pessoas sobre essas culpas, você está numa situação que é 99% culpa de alguém e 1% é culpa sua, olha para 1% que é seu, que é a única coisa que você pode fazer. Isso é muito cômodo agora, no contexto que a gente está vivendo, botar a culpa na China, botar a culpa no governo qualquer, que o Estado é isso, o governo federal é aquilo. E ok, essas críticas elas são importantes. Agora a pergunta é o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, que informação que eu vou buscar, que postura que eu devo assumir. Mas o coronavírus não é culpa minha, não é culpa sua, mas uma vez que você está participando de um determinado contexto, passa a ser responsabilidade sua. Não é culpa, é compromisso. Então assim, como é que eu posso... Vamos perguntar esse dia, você vai continuar atendendo, você vai fazer alguma coisa? Como é que pode um cara que tem esse tipo de talento ficar silenciado e recluso, isolado, como se o problema não fosse meu? Eu poderia fazer isso. Tá? Não estou me colocando como um exemplo grandioso, nada, não. É só assim, você tem que bater como um compromisso pessoal, como uma responsabilidade. Tá? E não precisa pegar coronavírus, não, que é uma situação bem atípica. Mas vamos pegar os relacionamentos, pegar a casa da gente dentro de casa. Até quando você vai ser desse jeito porque o que está acontecendo é culpa do outro? O que rola na prática? A vida dos dois fica uma merda e é assim que fica. Porque ninguém quer fazer nada. Porque a culpa sempre é do outro. Deu para entender? Nós precisamos crescer bastante ainda. Ninguém é insubstituível na tarefa do Cristo. A gente pode estender aqui a qualquer contexto. Ninguém é insubstituível, ponto, final. Na tarefa do Cristo, embora devamos assinalar que o tempo no serviço de regeneração da humanidade é escasso e cada abandono significa descontinuidade e atraso. Então ela está falando assim, ninguém é insubstituível, mas tudo que você puder fazer é importante, tá? Então faça, por favor. Se não fizer, descontinuidade e atraso, é o fim do mundo? Não. Significa o quê? Para nós aqui vai continuar sendo mais difícil, tá? Quanto mais gente operar coisas boas, melhor para as coletividades. Se você ficar esperando o outro fazer, né, não vai mudar nada nunca.
A nossa participação deve ser valorizada menos para as atividades externas e mais para nós mesmos, frente à extensão das nossas necessidades. Isso aqui também propõe um ajuste de postura que nós faz a vida ficar muito leve. Tá? Não precisa ser só no ambiente religioso. Eu faço alguma coisa e eu viso não os efeitos externos disso que eu estou fazendo, mas vejo os impactos disso que eu escolhi em mim. E aí eu vou sempre ganhar, até em situações difíceis. Porque não existe uma situação sequer na vida que não pode te ajudar a se transformar numa pessoa melhor do que você é. Melhor que eu falo nem no sentido moral, puro e simples. Melhor no sentido de mais apto a viver, com mais qualidade, mais sabedoria para viver. Toda experiência pode te ensinar. Tá? Isso é uma postura interessante. Se eu aplico o efeito da vida em mim, ao invés de esperar que algo externo aconteça, eu ganho sempre. O que não quer dizer que eu não devo ambicionar realizações exteriores. Tá? Mas essas podem ficar em segundo plano e normalmente, apesar de eu não poder prometer isso, quando eu estou realizando em mim o que tem que ser realizado, isso vai repercutir fora também. Tá? Deixemos de lado quanto antes as ilusões prejudiciais do nosso personalismo e ajuizemos com sinceridade a nossa condição espiritual. Né? O que eu sou de verdade? Somos pequenos vagalumes que lampejam no bem e, no entanto, poderemos ser sóis fulgurantes de luz e calor, espraiando nossos raios pelo universo. Tá? Eu achei bonita, mais poética essa frase, a gente vai encerrar com ela, porque depois dela veio uma reflexão para mim, para complementar. Eu vou ler de novo. Somos pequenos vagalumes que lampejam no bem, e, no entanto, poderemos ser sóis fulgurantes de luz e calor, espraiando nossos raios pelo universo. Complemento o Gustavo aqui, ou quem quer que tenha me soprado isso no ouvido. Talvez no dia em que eu compreenda que o Sol também só é pequeno vagalume diante da grandeza do universo, eu possa espraiar esses raios. O que é um Sol diante da grandeza do universo? Eu estou cada vez mais convicto, por todas as influências que eu tenho teóricas e pela aplicação prática disso, de que a grandeza está na pequenez. Parece esquisito, tá? A grandeza está na humildade. Quando eu desisto de ser grande, essa grandeza pode aparecer. Talvez porque, pelo menos o que eu consigo pensar até hoje, seja a única forma de eu poder ser grande sem ofender, sem ofuscar, sem diminuir o outro de alguma forma. Tá? É a magnanimidade. Eu expresso a minha grandeza, mas a minha relação com o que é maior do que eu está constantemente preservada. E, gente, quem de nós, quando se trata de Deus, seja lá como você entenda isso, quando se trata da vida, do grande mistério que é a vida, quem de nós pode ter certeza de alguma coisa e bancar essa presunção? Né? Dentre tantas lições do coronavírus, uma delas para mim é a humildade diante da grandeza da vida. O planeta Terra, num simples movimento que a gente não sabe como é que começou, nós podemos botar a culpa em chinês que comeu morcego, mas a gente pode ver uma força que é muito maior do que a gente, que simplesmente subjugou a humanidade. Tá? Se isso não te ajudar a perceber o quão insignificante você é, e se isso não te ajudar, por consequência, a ser grato, né? Porque Deus ama a sua insignificância do jeitinho que ela é, para Ele e para a vida você é muito especial desse jeito que você é. Mas pequeno, pequenininho, do jeito que tem que ser. Tá? Não é inferiorizado, é pequeno, só isso. Se essa situação não te ajudou, eu não sei o que mais vai ajudar. Tá? Que a gente consiga sair dessa situação melhores. Que a gente não esqueça disso que a gente está vivendo, para não desvalorizar as nossas relações, para não desvalorizar e reclamar da nossa rotina, das nossas ocupações. Quantas pessoas têm me falado isso? Ah, eu tô com saudade daquele trabalho que eu sempre reclamei, que sempre foi um saco, eu senti uma saudade danada. Então vamos sair dessa experiência sem amnésia. Tá? Vamos sair disso aqui com o máximo de paz possível, vamos torcer para durar pouco, mas enquanto estiver durando isso aí, eu vou continuar à disposição, tá bom? Próxima live segunda, as caixinhas de pergunta continuam aqui comigo, vida tão normal quanto possível. Se alguém precisar de ajuda, eu estou aqui. E vai dar 30 segundos para encerrar no Instagram, então eu vou fazer uma prece bem rápida, tá? Se cair, eu peço desculpas. Vamos lá, tá? Agradecendo, Senhor Jesus, por esse momento de alívio e de boas inspirações. Continue nos inspirando, Senhor, por favor, a alegria, o otimismo, tanto quanto possível, que assim seja.
E ó, quem tá vendo no Face aí, aqui continuou. Acho que aqui tá ainda, né? Não. E eu vou agradecer a presença de todo mundo, tá bom? No Facebook fica aí disponível para compartilhamento. Então, para quem vocês quiserem mandar receita legal. E assim que eu e a Denise, tá até esse time que eu tô vendo agora, assim que a gente definir o tema de segunda-feira, eu publico isso nos stories também, divulgo isso para vocês, tá bom? Fica com Deus, gente. Obrigado, boa noite.